Saudações, câmbio! Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada da narrativa do absurdo. Hoje eu vou te ensinar a como criar histórias autênticas. Mesmo se tu estiver bem no comecinho e ainda tiver um pouco de medo disso, porque eu sei que dá medo expor histórias que são nossas e como transformar isso em algo de fato interessante e envolvente para a tua audiência. Eu sou o Sol e aqui eu vou ser o teu guia nessa jornada criativa. É hora do show! Autenticidade. É uma palavra que, sinceramente, já tá ficando um pouquinho batida, né? Muita gente já tá falando, mas vai por mim. É uma palavra que é muito importante, ela tá muito ligada à tua essência, tá muito ligada às tuas histórias, à tua bagagem de vida. Então, sim, a autenticidade é extremamente importante para ter uma história de fato autêntica, interessante e envolvente. Eu vou te apresentar o que é esse conceito básico que eu criei, narrativa do absurdo. Que ideia maluca que é essa, Sol? É como se a gente entrasse num mundo fantástico, sabe? Onde só tu tens acesso. Mas, ao invés de seguir padrões, normas, ir no comum, tu vai pela outra rota. Subverte vários conceitos de ti mesmo e se torna fantástico dentro do teu próprio universo. Sendo ridículo, sendo uma pessoa que talvez tu nunca fosse no mundo real. E isso te ajuda muito a sair da zona da procrastinação, porque muitas vezes a gente cai nessa zona justamente por querer seguir todos esses parâmetros comuns que não fogem à regra. A gente fica com medo disso. Então, a narrativa do absurdo é aquele momento que você pode olhar para si e pensar, eu vou ser outra pessoa agora. Ou talvez uma pessoa que você já é, mas tem medo de mostrar. Isso é o absurdo. O absurdo nada mais é do que aquela coisa que as pessoas não estão esperando. I have dollar, lotada. I have credit card, cartoon, credit card. Passei? Welcome to the United States. Passei, gente! Entrei nessa merda! Tô fria! As pessoas quebram a expectativa no momento que você é absurdo, no momento que você se coloca num lugar ridículo. E quando eu falo ridículo, não é aquele ridículo que realmente vai te colocar para baixo, que de algum jeito vai te colocar numa zona de desconforto muito grande que você não consiga sair. Mas é aquele absurdo, aquele ridículo que você se sente bem depois de ter feito. Se vocês me deixam louca! Que você ri de você mesmo, que você consegue olhar para aquela história e pensar, essa história faz parte de mim de verdade. Esse sou eu. De algum jeito, em algum nível, em algum lugar, essa pessoa absurda, essa pessoa ridícula faz parte de mim também. É abraçar isso. A narrativa do absurdo nada mais é do que você olhar para toda a sua história e pegar esses pontos absurdos da sua vida, coisas que você já passou, que você acha, nossa, isso eu nunca falaria na internet. Por quê? Será que essa história não seria interessante para contar também de algum jeito mais criativo? Tem coisas que a gente pode acrescentar nas nossas histórias que não necessariamente fazem parte do nosso cotidiano agora, mas um dia já fizeram. E isso pode ajudar a contar um pouquinho de quem a gente é e o que a gente quer vender como ideia, vender como produto, serviço, enfim. Imagina um mundo em que o céu é totalmente verde com umas pintinhas lilazes. Os peixes voam, tem um monte de tigre com asas. Isso é um pouco absurdo, né? Se tu for parar pra pensar assim, não existe, mas as melhores histórias podem se construir através de coisas que não existem. Etevaldo, realidade virtual. Etevaldo, uma visita espacial. Etevaldo, no planeta industrial. Mas não necessariamente tu precisas ter algo tão fantástico, algo tão exótico nesse sentido, que vai te levar para uma história mais autêntica. Muitas vezes é mais interessante tu pegar uma história que tu já tens ali, que ela parece um pouco chata, e tu inserir elementos de fala, elementos de som, elementos de jeitos de falar, que ela vai se tornando mais interessante por causa disso. E não precisa ser muito longo. Você consegue fazer uma narrativa mais envolvente, uma história mais autêntica, com coisas mais cotidianas,
de formas criativas e muito mais rápido do que você imagina, com edição de vídeo, edição de imagem, tem muitas formas de fazer hoje em dia. Quando a gente fala de coisas mais fantásticas, absurdas, a narrativa disso é pautada numa realidade não lógica, ou seja, essa narrativa muitas vezes vai se desenrolar num mundo irreal, ou um universo utópico, marcado por esse absurdo, marcado por irreverência, situações e também ações muito extraordinárias. Mas não precisa ser só isso. A sua vida pode ser todo esse absurdo de uma forma mais tranquila também. E agora na tela tu vais ver um pouquinho de um brainstorm mais elaborado de algumas coisas que eu tenho como ideias absurdas, de referências de narrativas absurdas, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês através disso. Doida, maluca, doida de pedra. Qual foi a última vez que faltou um parafuso e você simplesmente desenroscou aquela necessidade de ficar fazendo certinho? Quando é que foi a última vez que tu comprou uma passagem só de ida pra lua? As 28 lições dos meus 28 anos em 28 dias. Por muito tempo eu achei que mudar de ideia fosse um sinal de falha, de indecisão. Eu queria ter todas as respostas logo no início. E essa busca pela certeza me deixava presa a caminhos que não refletiam quem eu realmente sou. Mudar de ideia também é sobre olhar para o nosso próprio reflexo e entender que, muitas vezes, o maior tesouro está ali, naquilo que descobrimos sobre nós mesmos no processo. Afinal, quem somos hoje é o resultado de todas as vezes que paramos para nos questionar, para repensar e para nos reconhecer nas escolhas que fizemos. Mudar de ideia é um grande sinal de coragem. Não tenha medo de ajustar os seus planos, dar um passo atrás ou seguir um novo rumo. Isso é crescimento. E isso me faz lembrar de uma outra lição sobre errar, mas isso eu te conto amanhã. Eu fiz essa música porque eu me sinto um pouquinho atrapalhado. Se eu não tomar cuidado, eu fico preso, quase caio em você, amor. Dizem que do chão não passo, mas aqui dentro não tem raso com você, amor. Se eu não tomar cuidado, pode ser que o amor tropece em você. Eu queria ser uma diva do horror e eu estou tentando há anos, criando meus próprios minifilmes. Como em 2022, essa gata engasgando com suco sou eu. A ideia era produzir um folk horror, correndo entre alecrins do campo, com ilustrações, chaves, monstros mascarados. Mas vamos voltar no tempo. Em 2021, eu tentei ser Elaine, de The Love Witch, e eu queria tanto que eu fiz de novo. Em 2023, testei tudo. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Mágicas, máscaras de horror, Ops, Final Girl, líder de seita, serra elétrica. O que a Isa da Salada Mística vai aprontar esse ano? Quem é perdido? Sou eu, um carioca que faz canções e vídeos pra quem, como eu, se sente perdido. Da onde vem esse apelido? Quando eu era menor, minha mãe que mandou essa. Ela disse: Você tá perdido na vida com essa história de música. Mal sabia ela que eu só tinha esse caminho. Música. Eu aprendi violão porque eu queria cantar as minhas histórias. E aprendi a fazer vídeo porque eu já escrevia elas com imagem. Cria da MTV. Então fui fazer clipe. Os meus, dos outros. E quando alguma coisa que eu imaginava era impossível de gravar, eu decidi que eu era animador também. Jota, faz aqueles conteúdos estilo... Você sabe o que ele fez? A gente fez, ele nos fez, não. Para.
Para de fazer isso. Não luta. Sai de mim. Ah, Sol, mas eu tenho muito medo de ser ridículo na internet. Tá, eu sei que esse medo, ele é um medo muito recorrente. Realmente eu já tive medo, ainda tenho de vez em quando. Porém, eu acho que é quando você abraça esse ridículo que tem dentro de nós, de todos nós, de algum jeito tem, que a gente consegue se permitir mais, a errar mais, a acertar mais rápido, porque estamos errando mais, sendo ridículos, explorando coisas um pouco mais presentes em nós, humanas. Então, quanto mais você largar a mão dessa coisa perfeita, mais você vai conseguir alcançar a autenticidade no seu trabalho, nas suas histórias. Porque uma história de verdade, ela tem altos e baixos. Ela tem uma hora que você está lá em cima, outra hora que você está lá embaixo. Não tem uma linha muito contínua, reta demais. A gente sempre está numa grande loucura. Então, assim, uma história autêntica, ela precisa disso também. Ela precisa daquele momento que você fale do desafio que você está passando, daquela coisa mais maluca que você passou em algum dia específico. As pessoas gostam de ouvir isso, principalmente porque se conecta mais, porque as pessoas também passam por isso. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Nunca que eu vou te servir! Tive uma sensação... A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada, assim, ó. Senhora... O que a senhora quer? Melhor! Muito melhor. Ainda faltou o tom aveludado que eu te pedi, né? Senhora, senhora, senhora. Mas eu sou paciente, com o tempo você aprende. Eu lembro muito bem quando eu comecei as minhas aulas de teatro. E teve uma coisa específica que aconteceu que me deixou muito animado e ao mesmo tempo com muito medo. E que tem muita relação com essa coisa toda dessa narrativa do absurdo. Eu tava com muito medo de um personagem que eu ia fazer, que eu tinha que fazer. Era difícil, mas o professor na época, ele falou, exagerem, sejam absurdos. E na época eu não entendi muito bem o que era isso. Fiquei me perguntando, fiquei um pouco com vergonha também. A gente fica com essa coisa na cabeça de, ai, não pode, as pessoas estão olhando. O que vão pensar? Como é que elas vão me encarar depois do que eu fiz? E no fim das contas é o que mais dá certo. Porque todo mundo estava sendo ridículo naquele momento. Todo mundo estava sendo absurdo de alguma forma. Todo mundo estava exagerando em algumas ações. Quer dizer que a gente vai fazer isso na nossa vida real? Não é sobre isso. É sobre você se permitir ser. E aí, com esse exagero, dentro desse personagem, o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente conseguia chegar no personagem, né, nesse caso específico, muito mais rápido. Eu conseguia chegar naquele sentimento, naquela ação, naquele trejeito, de uma forma muito mais tranquila, porque eu já tinha testado ser ridículo, feito movimentos absurdos, falado coisas absurdas também, porque no final das contas todo esse ridículo se transformou em uma coisa normal depois, porque estava todo mundo fazendo. Todo mundo do meu lado, todos os outros atores estavam fazendo a mesma coisa. Então, num meio que está todo mundo sendo absurdo, você realmente só vai ser mais um. Então, é muito mais legal fazer o contrário, né? No meio que está todo mundo fazendo coisas normais, comuns, que seguem uma regra muito bem definida, por que não ser diferente, autêntico? Tá aí. O segredo de ter uma história autêntica é você pegar aquilo que só você tem, aquilo que só você consegue fazer, o jeito que só você consegue falar, porque as pessoas querem ver você. Antes de comprar um serviço, um produto, elas vão comprar a sua história autêntica, elas vão comprar quem você é. É muito mais legal e assertivo você falar aquilo que está dentro do seu coração de verdade. As pessoas querem saber. É claro que você não vai falar tudo. São recortes essenciais que precisam ser feitos para as redes sociais. Mas é muito importante entender que tudo na sua história pode se transformar em um grande storytelling com muito envolvimento, com muita conexão com as pessoas que estão te acompanhando. Eu acabei descobrindo nessas aulas que era muito melhor a gente exagerar muito
e aparar as arestas do que tentar fazer o contrário e não ter o que cortar. Porque é triste quando isso acontece, quando a gente já se poda desde o começo da nossa narrativa e não consegue ter o que falar, não consegue ter o que cortar. Isso é muito triste, então eu convido vocês para exagerar, para fazer algo que fuja do comum, para fazer algo que fuja daquilo que vocês pensam que é uma coisa muito... Ai meu Deus, eu não posso fazer. Por que não? Fora que o que tem depois de ser ridículo? Sobra um pouco de coragem, vocês não acham? A mensagem que eu te deixo nesse ponto é a seguinte: não tenha medo de ser um criador absurdo, ridículo, acessar esse ridículo. Porque muitas vezes mesmo, e vai por mim que isso acontece comigo, a nossa criatividade floresce de uma forma muito genuína nessa parte da história, em que a gente se permite fazer algo assim. Mas claro, sempre faz o que te fizer bem. Porque não vale de forma alguma expor a tua vulnerabilidade, coisas que te fazem mal, à toa, sabe? Só porque, eu tenho que contar a história. Não necessariamente. Pega aquilo que te faz bem, aquilo que não te incomoda em certos níveis e bota pra jogo, bota pra rodar, porque é isso que as pessoas querem ver, é isso que com certeza você quer ver num vídeo seu, numa proposta de imagem sua, num texto seu. Você quer se ver ali. Então, para você se ver, você precisa se permitir ver, se permitir sentir, se permitir acolher, abraçar tudo aquilo que você é. Seja a parte mais séria, a parte mais ridícula, a parte mais comédia, qualquer parte que seja sua, é importante de colocar ali dentro, porque vai ser você. E automaticamente a consequência disso vai ser você ter uma história muito autêntica, envolvente, as pessoas vão querer saber mais de você, porque elas vão estar ouvindo você e vendo você como você de fato é. E eu falei vários vocês, né? Porque a história aqui é pra ti, né? A narrativa do absurdo é pra você. Sol, mas a minha vida não é interessante, eu não viajo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tu sabe que tu estás começando a dar mais uma desculpa para não entender que as tuas histórias já são interessantes por si só. É só que o teu olhar ainda não tá tão treinado sobre o storytelling, como contar de uma forma interessante. E isso vai se construindo com o tempo. Não é uma coisa que amanhã você vai estar contando de uma maneira incrível e maravilhosa, que as pessoas já vão entender e comprar a tua história, etc. Não é assim. É um processo e esse processo requer prática. Você precisa praticar. Praticar contar histórias para os seus amigos é como fofocar. Eu preciso fofocar de uma forma que as pessoas entendam e queiram se envolver com aquela fofoca. O suficiente para entrar na história, o suficiente para ficar com mais curiosidade, desejo de saber o que vai acontecer no final, etc, sabe? Acredita, tudo é storytelling. Qualquer situação da tua vida pode sim se tornar uma história envolvente que tu pode contar e de alguma forma vender alguma coisa no final. Eu vou te contar uma história muito interessante. Vem aqui. Eu tava com muita necessidade de ter um óculos, né? Esse aqui que eu tô usando veio a partir dessa necessidade. E como que eu consegui acessar essa vontade, né? Essa necessidade? Porque eu trabalho muito tempo na frente do computador. E isso estava fazendo muito mal para minha visão. Eu não estava conseguindo me concentrar muito, muitas dores de cabeça, etc. E aí eu fui atrás, uma grande saga atrás de um óculos, e eu estava pensando muito na minha marca pessoal, sendo o Sol. Mas esquecendo que além do Sol, eu também sou o Lucas, e o Lucas também é absurdo tanto quanto o Sol. Beleza, peguem essa informação aí. Eu fui atrás dos óculos e eu estava pensando assim, eu preciso de um óculos que seja assim, que reflita um pouco do que o sol é, as cores, o jeito e etc, etc. E eu estava completamente frustrado porque eu não estava conseguindo me enxergar naquilo. Então, no momento que eu parei e pensei que eu tinha que acessar primeiro algo interno, ao invés de externo, as coisas começaram a mudar. Eu fui novamente atrás desse bendito óculos e num lugar mais improvável foi onde eu achei. Estava eu tranquilamente caminhando lá no comércio da minha cidade e eu me deparo com esse óculos no meio assim da rua. Tipo assim, o pessoal vendendo no meio da rua. Eu olhei para aquilo e foi meu pai que me
me falou, ele falou, olha, tem um óculos ali que eu acho que é a tua cara. E essa frase ficou na minha cabeça, é a tua cara. Eu peguei o óculos, coloquei, no momento que eu coloquei, eu me senti eu. E as histórias autênticas são assim. É legal pensar sobre isso, porque podia ser só mais uma história de um óculos que um dia eu fui e achei e foi legal, por isso. Mas eu tô contando todo um processo, né? Um contexto que me fez refletir sobre coisas importantes. Talvez vocês já tiveram algo do tipo na vida, já passaram por algo parecido. E eu acho interessante porque não era o Sol que precisava daquele óculos, era o Lucas. Então, no momento que eu me conectei comigo, com a minha autenticidade, com o meu jeito de ser, as coisas mudaram completamente de figura. O meu olhar ficou treinado para outra coisa. Fui muito mais gentil com o meu processo também. E isso foi muito legal, porque me fez pensar que nem todo tempo eu sou a minha marca pessoal. Eu também tenho que ser o Lucas, eu também tenho que ter as minhas próprias vontades, a minha própria saúde, os meus próprios gostos. Não que a minha marca pessoal também não reflita isso, mas ela é um recorte de toda a totalidade que eu sou, né? De todo o universo que está presente aqui dentro de mim. E podia ser só mais uma história qualquer, mas eu fiz essa história se tornar uma reflexão, né? Se tornar algo que envolvesse vocês de alguma forma, porque provavelmente em algum momento já passaram por isso também. Então, assim, as histórias elas podem ser das mais simples às mais complexas. Eu prefiro as histórias mais simples, como essa, porque o meu olhar fica mais treinado, a minha vida fica mais colorida também, porque eu consigo perceber detalhes maiores e não fico nessa de ficar pensando, ai, mas a minha vida é muito chata. Gente, foi só literalmente uma ida no comércio da minha cidade, que me deu todos esses insights, todas essas histórias que eu posso contar por aí, por onde eu for, e transformar em grandes reflexões que podem, de alguma forma, vender alguma ideia, vender algum serviço, e não ficar naquela coisa chata de, eu tenho que só ter o cenário perfeito, a trama perfeita para criar a história perfeita, porque não existem histórias perfeitas. E agora eu vou te convidar para fazer um exercício, porque sim, eu tô falando um monte de coisa sobre narrativa do absurdo e a gente não vai ficar só na teoria, a gente vai aplicar isso tudo. Como é que vai ser? A gente vai pegar uma história sua, no caso vocês vão pegar uma história de vocês, escreverem essa história num papel aí que vocês tiverem aí perto de vocês ou num bloco de notas, o que for melhor. Só que ao invés de vocês escreverem essa historinha, né, de vocês de uma forma normal, vai ser de uma forma mais absurda, com elementos absurdos, com coisas inusitadas. No final das contas, vocês podem criar uma grande fanfic. A verdade é essa. Pode ser uma grande fanfic, porque aí vocês vão conseguir testar algumas coisas interessantes. Eu espero muito que tudo isso inspire a cada um a criar de uma forma autêntica, a expressividade das histórias de vocês partam de fato daqui de dentro e que vocês se inspirem cada vez mais no cotidiano, nas coisas simples que a vida tem para dar para nós, mas também no complexo, no absurdo, naquilo que talvez seja ridículo, mas teste. Acho que o grande diferencial é isso, e que seja realmente um grande aprendizado todos os dias na criação de histórias autênticas para vocês. E eu te vejo em outra aventura absurda. Transmissão encerrada, câmbio e desligo.